mensagem do dia hoje está lá no livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 1 e 2. E diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então nós vemos aqui que Paulo está dizendo que ele tinha um item entre suas orações, um pedido, que ele fazia a Deus, é que Israel se salvasse. Por quê? Porque apesar do zelo que Israel tinha de Deus, das suas preocupações, entre aspas, em servir a Deus, eles não alcançaram a salvação, porque eles não tomaram o caminho certo, que é Jesus, o único caminho que leva a Deus. Então, o apóstolo Paulo até diz, porque eu dou testemunho de que realmente eles têm zelo de Deus, mas eles não têm entendimento. Então, isso vai dar aqui uma continuação, eu acredito, ao que nós já falamos aqui hoje, em algumas respostas que nós demos aqui, que você vê que não importa, né, servir a Deus do jeito que eu acho que está certo. Como é que eu posso apresentar a Deus, até do meu coração, uma coisa que Deus abomina? Como é que eu posso ofertar a Deus uma prática que Deus não concorda? Então, só porque eu estou oferecendo a Deus, eu estou servindo a Deus? Não. Servir a Deus não é ficar dando coisas a Ele, ou dançando na frente dEle, ou se declarando para Ele. Pelo contrário, servir a Deus é entregar-se a si mesmo. É um sacrifício da própria vida nas mãos de Deus. E sacrificar-se a Deus é entregar-se à sua vontade. À sua vontade. Então, aquilo que eu penso tem que ser peneirado e encaixado, inserido, integrado na palavra do próprio Deus. Então, não adianta eu ter zelo de Deus e não obedecer a Ele. Não adianta eu ter respeito de Deus, né? Eu tenho um temor de Deus danado, mas não obedeço a Deus. Naquilo que Deus já falou, eu não faço. Então, muitos não alcançaram até hoje a salvação, estando dentro de igrejas, seja ela qual for, qualquer denominação for, qualquer segmento espiritual for. Não atingiu, não alcançou a salvação. Por quê? Porque está apresentando a Deus aquilo que ela acha que é justo, aquilo que ela entende que é espiritual, e não está preocupada com aquilo que o que Deus pensa das coisas. E isso só é possível saber e conhecer através da própria palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Muitas religiões usam a Bíblia, interessante, né? Mas quando você vai mostrar para elas aqui que algumas práticas que elas fazem ali dentro é contra a própria Bíblia, aí elas se revoltam. Elas não querem receber aquela palavra. Aí a pergunta que eu sempre faço: mas engraçado, você acabou de falar que acredita na Bíblia, e eu estou lhe mostrando aqui que isso aqui não convém. E é a Bíblia que está te dizendo. E você não crê? Nessa parte da Bíblia você não crê? Você só crê nessa parte? Então, isso não adianta nada. Não adianta ter zelo de Deus e não obedecer à voz de Deus. Não adianta estar querendo dar tanta coisa para Deus, sendo que Deus não pediu. Então, servir a Deus é servir a Deus com entendimento, sabendo e conhecendo o que Ele quer, aquilo que Ele espera, não é? Então, essa aqui era uma oração de Paulo, e tem sido a oração minha, tem sido a oração de muitos que realmente esperam que pessoas amadas, pessoas do nosso convívio e conhecimento, possam desfrutar da pessoa de Deus através da obediência à palavra de Deus.
e não somente das suas ofertas, dos seus sacrifícios, que dão a Deus aquilo que Ele não quer, aquilo que Ele não pediu, aquilo que Ele abomina, e muitas vezes nós santificamos. Então é preciso conhecer a vontade de Deus para poder dar a Ele o que Ele quer. Eu já contei uma história aqui, vou repetir ela. Conheci um rapaz lá em Minas Gerais. Ele tinha um zelo de Deus, era bem assim, mas olha, ele tinha um zelo muito grande de Deus, ele gostava de Deus, né? Ele se preocupava, ele falava de Deus para as pessoas, ele se preocupava muito, né, com as suas ações e atitudes, para poder ter um caminho livre no que diz respeito a levar o evangelho, entre aspas, à vida de outras pessoas. Então ele muito zeloso, muito cuidadoso. Aí um dia encontrei com ele, ele estava apressado. Eu disse assim: abençoado, onde é que você vai? Ele disse assim: rapaz, eu tenho que correr, que a procissão já está saindo ali, senão eu vou ficar para trás, e nós ensaiamos e tal, eu vou tocar na banda e tal. Eu falei: mas você está indo aonde? Ele disse: na procissão. Eu falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que Deus pensa de procissão? Ele disse: não. Eu falei: posso mostrar para você na sua Bíblia? Aí ele não estava lá com a Bíblia na hora, ele até marcou no papel. Eu só leia lá, Isaías 45, 20, versículo 20. Sabe o que está escrito? Aí eu repeti para ele: nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Quando ele escutou isso, ele falou: mas isso está na Bíblia? Eu falei: tá. Você está indo oferecer a Deus uma coisa que Ele não quer receber. Aliás, ele está dizendo que quem faz isso não sabe o que está fazendo. Ele anotou aquilo no papel, dobrou, pôs o papel no bolso, olhou para mim e disse assim: mas eu vou ficar com a tradição. Deu as costas para mim e foi para a procissão. Então, quando ele fez isso, na hora eu me lembrei dessa oração de Paulo, né? Não adianta ter zelo e ao mesmo tempo desobedecer a Deus. Não adianta ter zelo e acabar de escutar o que Deus pensa de uma coisa e tomar uma atitude contra aquilo que Deus acabou de dizer. Então, é por isso que nós reforçamos aqui. Não interessa o que eu penso a respeito de Deus, interessa o que a Bíblia diz a respeito de Deus, que eu tenho que conhecer e praticar. Porque não adianta ter zelo e ao mesmo tempo ter o deselo de não servir a Deus, de ser desobediente à palavra de Deus. Não adianta estar preocupado, né, com a vontade de Deus e ao mesmo tempo não cumprir aquilo que Ele já falou. Um outro exemplo rápido, dentro de igrejas evangélicas, tem pessoas que estão há anos que elas não ceiam, elas não participam da ceia do Senhor. Aí aí elas explicam: não, é porque eu tenho um problema aqui, assim, e eu tenho muito temor a Deus, então eu não quero desagradar a Deus, então eu não sei. Mas quanto tempo tem isso já? Tem uns 10 anos, irmão. Foi bom, então você, por zelo de Deus, você não cumpre o que Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Você tem que cear. Esta é a vontade de Deus. Mas eu, entre aspas, né, por zelo de Deus, já estou há 10 anos desobedecendo a vontade de Deus por conta de um problema. E por que eu não resolvo esse problema logo e vou obedecer a Deus? Está vendo, irmão? É isso. Então, muitas vezes a gente zela por um lado e escancara a porta do outro. Então, conheça a vontade de Deus, se aplique em fazer a vontade de Deus, porque isso sim nós vamos alcançar a salvação, obedecendo a Deus e sabendo realmente o que Ele quer de mim, da minha vida e de tudo aquilo que eu posso fazer por Ele, através dEle, obviamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque tivemos aqui, ó Deus, mais momentos na tua presença, instantes que realmente são muito preciosos, porque nós podemos aqui levar a tua palavra, levar aqui, ó Deus, a verdade nesse mundo que vive embaixo de mentiras, de enganos, mas temos um canal aqui, ó Deus,
Continua a nos abençoar, meu Pai. Só possa hoje tocar os nossos corações acerca do Teu querer e vontade, para que nós venhamos a fazer a Tua vontade e assim, ó Deus, Te conhecermos cada vez mais e sermos cada vez mais aplicados no Teu querer, para que assim, ó Deus, possamos alcançar uma vida ainda mais justa, mais abençoada, mais tranquila. Então nos conduz também, Senhor, no dia de hoje, que tenhamos uma sexta-feira abençoada, que só possa nos livrar de todos os males, mas que tenhamos um dia, ó Deus, tranquilo e apesar de lutas, mas que possamos também atravessar todas as dificuldades, todas as situações, com a fé ativa e viva que temos no Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.